Essa é uma nova temporada onde vamos conversar exclusivamente com startups que, com uma ideia apaixonada e muito trabalho, estão contribuindo fortemente com a transformação do mercado de alimentos no Brasil e, literalmente, building healthier brands, construindo marcas mais saudáveis, que é o nosso lema aqui no BHB. Que o mercado plant-based cresce, se populariza, não é mais novidade para ninguém. Carnes, análogas, leite, ovos e até queijos. E vamos combinar que esse último é um grande desafio em termos de textura, sabor, derretimento. Mas foi justamente nessa categoria que a Nomu apostou as suas fichas. Criado em 2015 por Marcelo Doim, um advogado que virou chefe de cozinha molecular, um vegano que sonhava com aquele queijo quente derretido. 6 anos depois, a Nomu já tem quase uma dezena de SKUs em seu portfólio, queijos variados de requeijão a ralado, está distribuído nas principais redes de supermercado do Brasil e concluindo uma nova rodada para receber investimentos. Vem comigo conhecer mais sobre essa história de sucesso. Marcelo, bem-vindo ao BHB Foodcast. Tudo bem com você? Tudo bom, Carol? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Marcelo, quando você criou a Nomu lá em 2015, o termo plant-based, parece que foi ontem, em 2015, né? Mas o termo plant-based não era assim tão conhecido. Ainda não é tão conhecido, mas a gente já fala com mais naturalidade sobre o tema hoje em dia, em 2021. Ainda causa estranheza quando você fala que você vende queijos para algumas pessoas que não é feito de leite, de cabra, de vaca, enfim? Sim, ainda é algo novo, é um mercado incipiente. Aqui no Brasil, a gente, não tem dados ainda concretos. Nos Estados Unidos já se sabe que é um mercado de 5 bi por ano. Mas aqui, quando a gente fala vegano, já é algo assim mais conhecido, é uma palavra que está mais em voga aí, né? Mas que gera um preconceito muito grande. As pessoas já acham, não, pô, o cara é aquele cara radical e tal. Então, o plant-based foi aceito de uma forma mais democrática, como uma pessoa que, às vezes, não necessariamente ela é vegana, mas durante o dia de semana ela come uma alimentação à base de plantas, e fim de semana ela eventualmente come uma pizza com proteína animal, sem problema. Virou uma vertente, eu diria que menos complexa do que o veganismo, que tem toda uma questão também ética pelos animais. O plant-based, a gente fala apenas da alimentação à base de plantas. Está ficando já bem conhecido, a gente vê gigantes hoje entrando nesse mercado. O mercado da carne vegetal tem aí praticamente os maiores players da carne tradicional, também entraram nesse mercado, além de marcas novas, né, que surgiram e que já estão bombando, competindo com esses, inclusive, grandes abatedouros. É um mercado promissor. Certeza. O seu público hoje em Nomu, eles são mais veganos e vegetarianos mesmo ainda? Pessoas com intolerância, lactose, de repente, o pessoal mais dos intolerantes ou alérgicos? Para quem que é o teu foco, o teu nicho? E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta. Se você acredita que o teu negócio, ele é um negócio de nicho, é um nicho que cresce, mas vai ser sempre de nicho, ou a gente vai ter um momento que isso vai ultrapassar e vai criar um conhecimento, um awareness e um preço competitivo também, que eu acho que é uma das principais barreiras, né? Onde você vai empatar ali com o market share de uma indústria de laticínios, por exemplo. Boa, eu vou inverter um pouco a ordem das perguntas para poder te responder com mais sentido. Eu tenho uma formação em gastronomia e um dos chefes com quem eu trabalhei muito tempo, com estrela do Guia Michelin, ele me falava uma coisa: só tem 2 tipos de comida, comida boa e comida ruim. Boa. Então, você pode ter comida italiana boa, comida italiana ruim, churrasco bom, churrasco ruim. Então, quando a gente se propôs a fazer laticínios vegetais, a minha primeira pegada e foco, como um cara que teve um background de chefe, era que tivesse bom. E o resultado disso, hoje, a gente é a única indústria no Brasil que tem a capacidade de fermentar o laticínio com a mesma técnica de um laticínio convencional. Então, a gente não usa aromas, não usa coisas fake. A gente faz a fermentação molecular do leite vegetal para poder fazer queijo e os outros produtos. Então, com isso, a gente resolveu fazer queijo vegano, sim, mas queijo vegano bom. E aí a gente fugiu daquele nicho
onde o produto, não, só vegano consegue comer isso. Deus que me livre, esse troço aí não dá não, eu prefiro comer um queijo de vaca tradicional. A gente foi pelo sabor. E, consequentemente, o resultado é que hoje 88% dos nossos clientes não são veganos. Então, o nosso público, de fato, são o público wellness. Então, é a galera da academia, é muito. A gente fez um produto, desde o começo, muito forte, trabalhado com os nutricionistas também, porque não bastava ser vegano e não ser saudável. Então, a gente pegou consultorias, sempre com as notas, olha, pode melhorar isso, não, esse ingrediente não é bacana. Então, a gente conseguiu fazer um produto que, desde o início, ele era saboroso e ele era nutritivo e apoiado por essa classe, que é importantíssimo, que serve como uma chancela para os nossos produtos. Então, se a gente fizesse um produto que fosse, por exemplo, uma bomba de sódio ou que tivesse ingredientes que não fossem legais, a gente estaria nichando. Se fosse um produto que não fosse bom para o paladar do senso geral, a gente também estaria nichando. Então, a preocupação foi já fazer um produto saudável e que fosse bom para todos. Então, no caso da Nomu especificamente, a gente não está em nicho, porque a gente pega os intolerantes à lactose, os intolerantes à caseína, os alérgicos de alguma maneira também, lógico, né? Pega o público vegano, claro, pega a galera em transição. O cara, hoje tem muito o weekday vegan. É o cara que durante a semana ele quer ser plant-based, ele quer ser saudável, ele entende que é uma alimentação melhor para o corpo, para o planeta e tal, mas ele também não quer chegar a radicalizar. Se ele for a um casamento, não comer nada, se ele for jantar na casa, sei lá, de amigos, da namorada, do namorado, quem quer que seja, não, isso eu não como. Então é um cara que ele vai tranquilamente de segunda a quinta, ele vai para o CrossFit, ou ela vai para a academia, ou qualquer que seja a atividade. Sexta-feira desencana, toma um shopping, come uma pizza, sábado tem um churrasco. Então esse é um público É o flexitariano muito... que a gente chama, que você usa um termo que eu nunca tinha ouvido ainda, é o weekdays, né? Weekdays. Durante a semana o cara mantém a linha e depois, sexta a domingo, tem uma flexibilidade, né? Agora, a segunda parte da pergunta que eu te fiz, quando você acredita que isso vai empatar mesmo, então, em termos de mercado, já que é para todo mundo? Sim. Eu acho que o momento em que o preço hoje, a gente, no momento de crise, como agora, definitivamente o consumidor está mais sensível a preço quando ele vê as coisas na gôndola. Então, quando a gente pega produtos que hoje, se não estão nichados por uma certa categoria, como veganos, eles acabam nichando um pouco porque entra no mercado de luxo, pelo preço. Então, a gente agora tem um projeto muito forte, já com um dos maiores key accounts do Brasil, onde a gente está com o preço super bacana, super acessível. Ainda não é um preço onde a gente pode dizer, não, a classe D consegue atingir isso, mas a classe C já consegue comprar ao preço com esse parceria. A gente entende que com esse key account nacional, a gente vai conseguir reduzir o preço e que lojas menores e outros acompanhem o exemplo para não ficar fora da precificação que a gente entende correto. E mais ainda, eu acho que para poder competir de forma de igual para igual mesmo com o laticínio tradicional, seria interessante que a categoria pudesse ter os mesmos benefícios fiscais. Porque a gente falar de leite, por exemplo, o leite recebe na entrada o insumo, né, o leite in natura recebe benefício fiscal. E na saída, quando ele é transformado em queijo, manteiga, ele também tem benefício fiscal. Já o produto vegetal não tem benefício fiscal algum, um insumo muito mais caro do que o leite convencional, e depois tem todos os impostos, como se fosse qualquer outro produto. Alguns ainda têm ST, enfim, uma série de complicações tributárias que ficam muito difíceis de você competir na gôndola com a versão convencional. Então, hoje há um esforço muito grande da nossa parte em reduzir custos aonde puder, com o ganho de escala, com o crescimento que a gente teve, mas a gente também tem uma preocupação muito grande em não explorar nossos parceiros. A gente também trabalha com alguns castanheiros muito pequenos, então, poxa, como é que eu vou espremer esse cara na ponta?
acaba ficando uma relação Não faz que nem foge. sentido, né, para o negócio que você está construindo, para o propósito de marca. Eu Exato. entendo. E eu acho que vai ter que ser, é necessário que se faça um lobby junto ao governo frente a isso, com certeza. Eu acho que a gente precisa criar um movimento entre todas essas marcas plant-based que vem nascendo, né? The Good Food Institute, os próprios nutricionistas que você citou, que a gente impacta aqui com diversos projetos, para fomentar isso, sim. Precisamos de direitos iguais, né, nas categorias aí, e para o consumidor ter essa opção de escolha que não impacte tanto no bolso, né? Exato. Mas, Marcelo, me conta a sua história. Como que nasceu a Nomu, essa ideia? Como que surgiu na sua cabeça? Eu advoguei muitos anos da minha vida, foi minha primeira formação, e eu sempre gostei de gastronomia. Eu morei nos Estados Unidos muito tempo também, quando era garoto. Eu cheguei aqui, meus pais, pô, e aí, o que você quer fazer de faculdade? Eu falei, pô, eu quero fazer medicina. Eu falei, não, esquece isso, cara, você nunca estudou na escola brasileira, você não sabe quem é Dom Pedro, bicho. Não vai passar para vestibular nenhum. Vestibular. A gente entrega a idade agora. Aí, me dá mais uma chance, vamos te ajudar, cara. Aí eu, pô, então eu quero fazer marketing. Não, filho, isso é coisa de americano. Não, mais uma chance aí, vamos falar. Ah, tá bom. Minha namorada, ela trabalhava com hospitality, então eu quero ser chefe, fazer gastronomia. Meus pais, não, cara, o negócio é o seguinte, teu avô é desembargador, você vai fazer direito, é isso que nós vamos pagar. Se você virar gente um dia, rapaz, você pode passar numa prova da magistratura, ser juiz e ter essa carreira. E é isso. Bom, democracia, legal pra caramba, os caras, pô, respeitaram minhas escolhas. E advoguei 15 anos da minha vida, e até que o último emprego numa grande emissora de TV, eu fui mandado embora por corte de custo, e aí tive um período sabático de 2 meses para ver o que ia fazer na minha vida. Estava com headhunter, recolocação e tal, não sei o quê. E em algum momento me veio aquela, eu falei, cara, porra, tô com uma graninha no bolso da vida, advoguei 15 anos, vou entrar aqui e pesquisar uma faculdade de gastronomia em Nova York, voltar para lá. E aí minha mulher chega um dia, entra em casa e tal, e aí e tal, pô, como é que tá aquele processo? Um processo super legal, uma vaga para ser gerente Latam de uma grande companhia. E aí eu falei, então, eu tô vendo outra coisa aqui, eu tô vendo uma vaga aqui para uma faculdade de gastronomia em Nova York. Ela riu, achou que eu tava de sacanagem. E eu falei, não, pô, é sério. Ela, pô, cara, você tá maluco? Eu acabei de ser demitida por corte de custo, 2 desempregados. Aí eu falei, pô, maravilha, agora não tem mais nada que nos prenda, vamos embora. E aí passou uns 2 meses para ela, pô, acreditar que eu tava falando sério e concretizar como é que a gente ia se mudar para Nova York. Fomos. Moral da história, eu me formei na melhor faculdade de gastronomia que tem saudável em Nova York, o Natural Gourmet Institute. Fui um dos únicos alunos selecionados para restaurante com estrela do Guia Michelin, 3 restaurantes, na verdade. Eu pude escolher o chefe com quem eu queria trabalhar. Trabalhei 1 ano com ele e lá eu aprendi muita coisa de gastronomia molecular. E eu achei aquilo fantástico. Eu sou um cara curioso e que estou sempre querendo inovação. Então, a gastronomia molecular me permitiu servir algo que já convencionalmente a humanidade conhece há 2.000 anos, mas com uma textura diferente, uma pegada nova, né? Por exemplo, um azeite, transformar ele ou em pó, né? Ou numa esfera, onde quando você abra ele, por exemplo, sobre um salmão, você tenha gosto de ervas. Então, a comida era apresentada de forma diferente e eu achava isso muito legal. E até que um dia, o chefe, meu ídolo, o cara vira para mim e fala, poxa, sabe qual é a maior frustração que eu tenho aqui na cozinha? Eu viro para ele, mais uma estrela do Guia Michelin, nós vamos conseguir isso juntos. Ele falou, não, estou há 14 anos aqui nesse restaurante e eu praticamente nunca levei minhas filhas na escola. Meu casamento só não acabou porque a minha mulher está lá embaixo fazendo contabilidade. Você tem certeza que você quer ser chefe? Aquilo foi um soco na boca do estômago. Eu falei, bom, agora também não dá para voltar em casa. Querida, acabou o sabático, vamos voltar a advogar, voltamos para o Brasil. Eu falei, pô, eu preciso me reinventar aqui. E nós éramos vegetarianos, veganos também. Eu vegano, ela vegetariana. A gente querendo achar um propósito. Eu olho para o lado, um sous-chefe filando uma mussarela. E aí eu falo, cara, porra, uma coisa que um restaurante desse nível, dessa categoria não faz é laticínio, claro, não tem como ter uma vaca na cozinha, então o cara depende de pequenos chefes, mestres queijeiros artesanais. Eu falei, olha, eu vou estudar laticínio, porque aqui na América, na época, né, lá, né, só tem queijo ruim, então eu vou aprender a fazer queijo raiz e veganizar isso para fazer queijo vegano bom. E aí saí do restaurante,
e fui fazer curso de laticínios numa das melhores queijarias de Nova York. Lá mesmo, em Nova York. Uma das melhores queijarias de Nova York. Passei meses fazendo curso lá. E um dia eu virei para o mestre queijeiro local e fiz a pergunta do milhão. Eu perguntei para ele, cara, dá para fazer um queijo vegano com essas técnicas? E ele foi rude. Ele falou para mim, moleque, eu tenho a sua idade como mestre queijeiro, isso é impossível, você nunca vai ter cálcio, proteína, gordura, etc. E como eu conhecia muito já naquela época de gastronomia molecular e de combinações de elementos químicos, eu sabia que ele não conhecia isso e eu me senti como um pouco Galileu, falando que o mundo era redondo e os antigos dizendo que não, que era quadrado e tinham bestas horrorosas, né, no fim desse quadrado. E eu falei, aqui não é lugar para causar e discutir com esse cara. Eu concluí meus cursos todos humildemente, aprendendo a fazer queijo tradicional e em casa eu comecei a desenvolver um leite que pudesse receber as mesmas cepas, as mesmas bactérias que são utilizadas para fazer o queijo convencional. Então, eu demorei muito para poder entender o porquê que as bactérias, as cepas que fermentam o leite de vaca não fermentavam, por exemplo, o nosso leite vegetal. E a verdade é que se você fizer uma análise microscópica, você vai ver que a cepa ela é um bichinho preguiçoso e quando ela vê a lactose, ela é uma molécula muito pequena. Mas uma molécula de açúcar da castanha de caju é um negócio enorme. E ela fica com preguiça e não fermenta. Então, eu tive que desenvolver todo um processo molecular enzimático, onde eu pudesse criar uma miopia nas bactérias, para que elas, quando olhassem uma molécula de açúcar de castanha de caju, falassem, poxa, é pequenininho, eu vou comer. E aí, isso é a base do leite no-mu hoje. Então, a gente consegue usar as mesmas técnicas laticinistas, as mesmas cepas, e fazer qualquer laticínio feito da maneira convencional, vegetal. Esse é o grande diferencial. Parabéns. Aí você veio com essa ideia para o Brasil e começou a construir, você me contou, meio que em casa, vendendo pelo Facebook, pelo Instagram, até... A gente voltou para o Brasil, minha mulher falava sempre, não, é no Brasil, o business está lá, tem que ir para lá, tem que ir para lá. Aí ela veio para o casamento da irmã no meio do ano, voltou falando, caramba, não tem nada bom e quase nada vegano no Brasil, a gente tem que ir para lá, tem que ir para lá. E aí, dessa vez, ela passou uns 2, 3 meses para me convencer, a gente voltou ao Brasil. E aí, chegou no Brasil, a gente estava, cara, sem dinheiro para construir uma fábrica. Falei, e aí? Eu falei, bom, agora, nega, vamos vender queijo na feira junta local, as feiras cool, descoladas, e vamos ver o que acontece. E foi ótimo, porque a gente pôde desenvolver o Product Market, chegar a um ponto, entender o paladar do brasileiro, muito diferente do americano. Foi o MVP, né? Foi o seu laboratório mesmo de início, né? Sim, o brasileiro gosta de mais sal do que o americano, não gosta de uma série de queijos que o americano adora e a gente não, e o contrário também se aplica. Então, na feira, eu tinha ninguém melhor do que o consumidor me dando consultoria, dizendo, assim não, mais sal, menos sal, faltou mais sabor, podia fermentar mais, podia fermentar menos. Então, com isso, a gente passou cerca de 8 meses fazendo caixa para construir nossa primeira pequenininha fábrica que era, e da primeira construiu a segunda, e agora está mudando para uma fábrica de 1.500 metros quadrados, um investimento enorme, mas que vai permitir a gente continuar nessa crescente de vendas e faturamento que a gente está. Em pouco tempo, vocês já cresceram e hoje já estão distribuídos nas principais redes, né, de varejistas do Brasil. Eu vi no seu site também que o trabalho é bem esse, você acredita, acho que nesse formato, né, de distribuição para o varejo, de penetração ali via varejo comum, mas para o e-commerce você faz uma venda exclusiva, né, para o food service, você faz uma venda exclusiva. Já tentou uma venda direta? Durante a pandemia passou pela cabeça ter um e-commerce próprio? E se sim ou se não, por quê? Sim, a gente tinha um projeto no ano passado, né, de lançar o e-commerce esse ano. Acabou lançando o ano passado mesmo. Na hora que começou essa crise toda e lockdowns e tudo, a gente ampliou a nossa presença no AS, né, o autosserviço, os supermercados, o Key Account, e também subiu o site na raça. Sem ter feito a pesquisa, a coisa tinha que ir. E aí foi mais fazejamento do que planejamento, porque não era o momento do site surgir, né? A gente não tinha feito aquela pesquisa de mercado, entendido bem, mas enfim, foi na raça. Hoje ele responde por 4% do faturamento, é um número razoável.
para um business que não teve desenvolvimento de marketing algum, com baixa divulgação ainda. Nós estamos agora, vamos começar a fazer um trabalho com uma agência super legal para desenvolver isso. Temos uma meta de dobrar a representação de vendas, né, que hoje são 4% para 8% nesse ano. Então, vai efetivamente começar a ser trabalhado agora. Já estamos no Rio, São Paulo, a gente tem presença no Rio Grande do Sul. Mas, Marcelo, você acredita que vale o esforço, então, de um empreendedor, de uma marca única, fazer esse trabalho, não ficar só dependendo? Dependendo ainda porque é a maior fatia do mercado, mas você acredita que é algo que você vai dobrar até o final do ano, tem metas mais agressivas, vai valer a pena? Eu acho que tudo depende do quanto você quer investir no canal digital. Então, não é barato. Para você hoje entrar com um produto, qualquer que seja ele, fui lá na loja integrada, ou enfim, no Wix, onde você quiser, e montei a minha loja. Os clientes não sabem que isso existe. Você tem que pagar o Google para aparecer anúncio. Então, se a pessoa tem pouco caixa e um produto, como no meu caso, que eu trabalho com logística refrigerada, isso é caríssimo. Então, se eu vendesse, por exemplo, um chá, coloca-se na boleia do caminhão, entrega no Epoca, entrega no Chuí, acabou. Aí faz sentido você botar um investimento alto no canal digital, porque você não tem outros custos que eu preciso ter com a distribuição do produto refrigerado, com promotor, degustador, uma série de custos agregados para que o produto também gire no mercado. Porque não é só vender no mercado, o mercado não é o Messias. Para que funcione lá, você tem contratos que são cruéis para a startup e que, se você não tiver muito atento às regras contratuais, às questões comerciais, você também quebra, porque entrou no mercado, fez uma operação que ainda não era do seu tamanho, e aí tem questões de troca, vários acordos comerciais, algumas redes melhores, outras mais mesquinhas. Então não existe receita de bolo. Eu acho que depende do produto e o que você quer fazer. No meu caso, depois de já ter musculatura, hoje a gente pode investir uma graninha no digital, mesmo que no final das contas, por mais que seja 4% do meu faturamento, o ROI, né, o retorno desse investimento, não tenha pago isso. Porque às vezes eu vou investir mais em mídia e propaganda do que o retorno financeiro. Então, a empresa que está começando, não dá para querer apostar só nisso se ela não tiver caixa. Então, o digital também tem os seus percalços, e principalmente desafios da sua cadeia, se for refrigerada ou não. Então, para nós hoje, ele é um canal em desenvolvimento em que 4% do meu faturamento, mas o que eu preciso investir nele em time interno e em escritórios, né, de marketing terceirizados, não se paga. É um investimento que a gente está fazendo. Talvez o Vabrec vá ali antes do 8%, mas não é lucro fantástico. Tem um momento certo de fazer, né? Acho que é o que você está falando mesmo. Tem que analisar caso a caso. Agora, Marcelo, vocês foram acelerados por um processo da Endeavor, né? Onde uma seleção de empresas que foi aí em parceria com a Nestlé teve a oportunidade, dentro do segmento de alimentos, de passar por isso. Conta pra gente como é que foi isso, essa seleção, e o antes e o depois. O que acrescentou para vocês? Eu acho que a Endeavor mudou a minha vida. Eu sou um grande fã da Endeavor, do programa, dos mentores que eu tenho lá. Seria injusto eu citar um nome, dois que me vieram à mente agora. Eu tenho um carinho enorme por todos eles. A Endeavor mudou a maneira como eu penso, como eu negocio com meus parceiros. Foi eu diria que foi quase que uma pós-graduação em um ano. Então, foi um programa super bacana. Foram quase 7 mil candidatos e apenas 19 empresas selecionadas. E dentre elas, a gente, claro, né, Masmu, Desinchar, uma turma onde está todo mundo voando, de feras, e que, graças a Deus, eu que não tive uma carreira tão focada no meio executivo, né, eu fui advogado de multinacionais e tudo, mas eu pude ali sentar na cadeira do CEO e ter essa mentoria de caras que já são CEO há muitos anos, que se forjaram, né, na carreira executiva. Então, eram mentorias fantásticas em que, às vezes, aquela crise existencial
uma dúvida financeira, por exemplo, que era uma dor nossa, eu não tenho uma mente financeira, nem minha esposa, os dois são advogados de formação, depois eu fui fazer gastronomia. Então, quando você começa a crescer um pouquinho, começa a precisar de ter um financeiro. E era uma dor muito grande nossa. E aí, os caras me conectavam com o CFO, cara, de uma multinacional gigante, em que, pera, senta aqui com o tio aqui, 5 minutos, ó, cara, isso é isso. Eu falei, caramba, então a gente voava. É uma gama de contatos em que aquela sua dúvida existencial para o cara é, primeira série. Então, essa troca com esses executivos ajudou demais. E ali foi um how to CEO para mim. Eu aprendi muita coisa, aprendo até hoje. Volta e meia, troco ideia com vários desses mentores e são aulas. E aí eu vejo, caramba, como é que tem muito arroz e feijão para comer ainda. Então foi uma experiência maravilhosa. Com a Nestlé foi muito legal de estar por dentro de uma gigante como eles, de entender que eles também têm desafios e dores em escalas muito maiores do que as nossas, mas que nem tudo são flores. Então, às vezes, você ser um gigante, não estou dizendo que seja o caso deles, mas, de maneira geral, você não tem mobilidade para tocar projetos de startup, por exemplo. Então, fica aquele Titanic na piscina, né? Você não consegue se mover, tomar decisões rápidas. Então, os dois mundos. Às vezes, tem muita facilidade, muito dinheiro em caixa para tocar um projeto, mas não tem interesse econômico, porque aquilo não vai mover o ponteiro no faturamento, então o time não está olhando para isso. Não tem a expertise, porque tudo é muito grande, então o cara desaprendeu a fazer a escala micro. Então, essa troca de experiência de quem está no nosso lado com o cara que já está lá tão avançado também é riquíssima, foi muito legal, eles foram sensacionais. O Banco Santander também foi um dos apoiadores, hoje é banco da Nomu, e realmente é o banco do empreendedor. Eu sou muito fã de todo o programa. Acho que foi muito legal. Eu super recomendo a Endeavor para todo mundo. É algo que, se você estiver disposto a ouvir... E até mais do que a Endeavor, porque talvez aqui a nossa audiência, nem todo mundo consiga chegar, né, a mentoria da Endeavor, porque acho que tem um limite de faturamento, alguma coisa assim. Sim. É buscar a mentoria, né, Marcelo? Buscar essa ajuda, trocar figurinha. Isso que você está fazendo aqui, essas dicas preciosas que você está dando, é o que o empreendedor precisa, porque também é um trabalho muito solo, né? Muitas vezes, você falou, era você e sua esposa, falta algumas expertises, é óbvio, a gente nunca vai ser bom em tudo, até você montar um time que possa ser multidisciplinar, você buscar essa ajuda, né, com outras pessoas, poder ajudar também quando for necessário. Né? Marcelo, nosso tema aqui principal dentro do BHB, Construindo Marcas Mais Saudáveis, é a inovação. Então, para a gente finalizar aqui o nosso papo, queria saber hoje... Vocês têm aí cerca de uma dezena já de produtos no portfólio, né? Que vai aí do requeijão ao queijo ralado. Existem uma série de formatos já do que você entrega. Como que você vê a Nomu daqui a algum tempo dentro desse guarda-chuva? Se caberiam outras categorias? E como você trabalha com a inovação dentro de casa? Já existem processos formais? Porque eu acredito que essa também é uma dor, né, das empresas que começam a crescer, mas a inovação ainda parte só da cabeça do dono. Como que é para vocês hoje? Sim, os primeiros SKUs todos foram desenvolvidos por mim. Hoje a gente já está num nível de gestão corporativa e coisas que foram sendo exigidas. A gente tem parceria, por exemplo, com a JBS, então a gente tem que ter na fábrica regras de sanitation, né, de food defense, food fraud, várias certificações. Então a gente acabou tendo que crescer dói, né? Avançar num nível de profissionalismo e investimento em pessoal e capacitação muito grande. Hoje, por exemplo, a gente consegue olhar, eu tenho até para 2027 todo o pipeline de produtos que a gente vai lançar. Então, com musculatura, com o time que a gente montou, hoje eu consigo olhar o cenário todo e sentar com o marketing, eventualmente falar, olha, aquele produto tal que a gente vai lançar em 2023, eu estou achando que a gente vai ter que acelerar, porque eu vi que aconteceu nos Estados Unidos, não sei mais aonde, estão lançando, e a gente não pode virar a Kodak, né? Que inventou o touch, mas queria vender mais filme, e aí não fez isso. E aí a Apple veio e os caras praticamente quebraram.
Então, a gente, às vezes, ter a tecnologia, ter o domínio, tem que saber o timing de usar. A gente não faz e não lança nada no mercado que seja mais do mesmo, porque a Nomu, ela é disruptiva. Então, eu não posso, vou lançar um exemplo, um leite vegetal. Pô, tá todo mundo fazendo isso. Vamos fazer igual? Não. Então, as nossas coisas têm que ser sempre primeiro, sempre pioneiro, sempre o diferencial, que é o que faz a Nomu. Então, com relação, e até com isso também, eu acho que o empreendedor, ele precisa muito ter foco. As coisas que acontecem mais em caso de quebra é o cara querer fazer tudo. Não, e aí eu vou fazer isso também, vou fazer aquilo, eu vou fazer um outro produto agora porque isso vai dar mais dinheiro, e o cara, às vezes, ele sai pivotando, criando outro negócio dentro do próprio negócio e perde a sua essência. Então, a gente se consolida como uma empresa de laticínios veganos. Eu acho que a gente tem muito produto nessa categoria ainda para lançar. Não tem a menor intenção da nossa parte de entrar, vou fazer carne. Não, absolutamente. Tem muito laticínio vegetal para a gente desenvolver, criar, explorar esse mercado. O sonho é grande, a gente pensa grande, então o meu sonho é ser a Nestlé vegana, então com produtos vegetais na área do laticínio enormes, pipelines e linhas nesse segmento, mas jamais perder o foco. Eu vou fazer porque outro está fazendo. Eu vi que o concorrente, bom para ele, talvez ele tenha um entendimento do negócio dele muito particular, diferente. Eu não me espelho em concorrente algum, até porque a gente é líder de mercado. Então, não tem por que eu falar, porque o fulaninho está fazendo isso. Cara, bom para ele. Meus espelhos, sim, são os do reino animal. A Nestlé. Sou apaixonado, fã deles. Se Deus quiser, a gente vai chegar um dia no reino vegetal e ser tão importante no mundo como eles são. Agora, dentro desses processos de inovação, que você falou, tem o pipeline até 27, você já tem equipe de P&D internamente, você conta com seus fornecedores de ingredientes para desenvolver isso em parceria, mas a operação mesmo, sabe? Sim, a gente investiu muito em qualidade, e não só a qualidade para produzir, como qualidade humana. Hoje, sou a zero piegas de falar que a Nomu, há muito tempo já, alguns anos, que não é só mais eu e minha mulher. Hoje a gente tem um time de pessoas altamente capacitadas que vieram de multinacionais, que acreditaram e estão fazendo esse sonho ser possível. Então, a gente tem um time de engenharia, o pessoal tem até doutorado, um nível fortíssimo, porque a qualidade humana que vai fazer a gente dar esses saltos exponenciais. Então, eu acho que uma outra coisa, o empreendedor ele tem que saber ser generoso, ele tem que saber dividir o bolo. É melhor você ter 80%, 70% de algo que está valendo muito do que você ter 100% de algo que não vale nada. Então, quando você constrói um time em que todos participam, todo mundo ganha junto, é mais fácil e é mais duradouro a relação. Ninguém vai te trair para poder ir para lá ou ir para cá, porque vai ganhar mais, vai ganhar menos, porque o cara também é meio dono do negócio. Então, é claro que não vão ser com todos os colaboradores, você vai dar uma participação e tudo, mas você pode, com aquelas pessoas que são importantes, você dar a elas a verdadeira significância do trabalho delas, do valor delas. Isso é muito importante. Eu acho que o empreendedor ele tem que saber ouvir. Eu sou muito fã do James Hunter, da maneira como ele fala sobre liderança, o monge e o executivo. Então, o líder, você não é, eu sou o chefe, bota aquela estrela de xerife, quem manda aqui sou eu. Não, você trabalha para todo mundo. Eu trabalho para o meu time de produção. Se a galera chegar lá e falar, olha, isso aqui não tá legal, pode ter uma melhoria aqui, sim, beleza, amém. Os caras também são meus patrões, porque eles vão fazer o queijo, que a gente hoje vende não só no Brasil, vende na Europa também, e outros lugares que a gente está expandindo, porque começa lá, com eles, para que eu não precise mais entrar na produção hoje, porque eu tenho um time de pessoas que fazem o queijo, eu tenho um time de engenheiras de alimento que tomam conta da qualidade da produção, a outra de P&D. Isso é necessário eu ter essas pessoas e servi-las. Volta e meia, a engenharia vira comigo e fala, eu quero lançar, quero fazer não sei o quê, e a engenharia fala, não está no tempo, o fornecedor não entregou o plástico, alguma coisa acontece.
Então, você está o tempo inteiro servindo as áreas. Eu acho que o empreendedor ele precisa ser muito humilde e verdadeiramente trabalhar para o seu time. Isso não é historinha. James Hunter, para mim, é o meu modelo de liderança que funciona, pelo menos na Nomura. Se você pudesse falar alguma coisa para o Marcelo hoje, né? Você, em 2021, falar alguma coisa para o Marcelo lá em 2015, um único conselho, assim, aquele matador, qual seria? Confie os seus projetos apenas às pessoas que precisam efetivamente saber deles. Porque eu sou um cara que às vezes eu sou super empolgado com uma coisa e você quer participar e você acaba sendo muito traído e nem todas as pessoas ouvem o seu sucesso felizes. Então, às vezes, elas querem extrair alguma coisa, roubar a sua ideia, roubar os seus projetos. Então, infelizmente, esse é o conselho que eu daria para o Marcelo de 10 anos atrás. É isso. Cara, compartilha. Lincoln tinha uma frase que diz: seja próximo de todos, mas íntimo de poucos. Com esse conselho, a gente encerra esse podcast. O papo está maravilhoso. Dava para continuar muito mais, mas a gente tem que cortar o assunto para o pessoal poder entender mais de Nomu. Entra no site, entra lá, conhece os produtos, consome. Eu realmente sugiro a você experimentar, porque é diferenciado de verdade. Eu acho que o Marcelo conseguiu fazer uma magia ali nessa matéria-prima que faz a coisa ficar muito gostosa mesmo. Parabéns, viu, Marcelo? Obrigado mais uma vez. Valeu, Carol. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.